Olá a todos que nos acompanham, é muito bom revê-los aqui no Metrópolis novamente. Eu sou Isadora Teixeira e recebo no estúdio hoje o Procurador-Geral de Justiça do Distrito Federal, George Senher. Seja muito bem-vindo. Procurador, o senhor completou um ano como chefe do Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios, agora em dezembro, né? Neste período, qual foi o maior desafio desse primeiro ano de mandato? Bem, esse ano foi um ano muito intenso. Se nós formos lembrar, foram diversos fatos. O ano se iniciou com um episódio muito triste, foi o 8 de janeiro, e exatamente o Ministério Público atuou de forma enérgica para auxiliar o Ministério Público Federal na busca e na punição dos responsáveis. Acredito também que o Ministério Público nós temos alguns incrementos, algumas alterações internas para tentar modernizar e melhorar a nossa atuação. Acho que foi um ponto muito importante dentro desse ano. Assim como também a nossa atuação dos nossos núcleos, sejam eles o GAECO, o núcleo prisional, diversas atuações do núcleo de direitos humanos, nas diversas esferas da atuação da Procuradoria-Geral de Justiça. Eu acho que são muitos os pontos que nós tivemos esse ano, o que faz esse ano ter essa natureza bastante intensa. Doutor, ontem foi comemorado o Dia Nacional do Ministério Público. Por que dentro de um Estado democrático de direito, o Ministério Público é um órgão essencial? Então, a origem do próprio Ministério Público é a origem de separar o Poder Judiciário, o órgão julgador, do órgão acusador. Isso é uma coisa, se nós lembrarmos, na época, especialmente da Idade Média, a ideia da Inquisição, o Ministério Público surgiu originariamente como um órgão que fazia o papel dessa acusação. Mas lembrando, ele tem um papel muito maior, ele foi crescendo ao longo do tempo. Porque não é uma mera acusação, é a acusação certa, é a acusação justa. Porque o Ministério Público ele é parte do Estado. Como parte do Estado, ele precisa guiar pelas regras democráticas às quais ele está sujeito. O que faz o Ministério Público atuar não só, e aí no modelo acusatório, mas no modelo como eu disse, da acusação correta, da acusação certa. Isso é fundamental na própria existência do Ministério Público. Tanto é que uma das perguntas que muitas das vezes cai em prova é: o Ministério Público pode recorrer em favor do réu? Ele pode, se ele entender que aquela pena é exacerbada ou é injusta. É um exemplo muito claro. Mas, assim, não é só nisso. Na verdade, o Ministério Público ele ampliou a sua gama. Ele tem no Brasil hoje uma figura de protetor da sociedade como um todo, né? Na verdade, se a gente for imaginar a proteção do meio ambiente, a atuação especialmente na defesa do patrimônio público, da ordem urbanística, são essas atuações que fazem exatamente o Ministério Público ter a sua essência, a sua existência e por isso a importância dentro da sociedade. O Ministério Público acaba sendo um canal muito importante exatamente para que a sociedade como um todo tenha uma voz dentro do modelo político brasileiro. Uhum. O Ministério Público tem mecanismos internos para avaliação a respeito da qualidade do atendimento à população? Como é que estão os níveis hoje? Então, especialmente, eu falo com relação a essa gestão, o atendimento à população é um ponto em que nós estamos dando bastante ênfase. Eu acredito, como eu falo, se o Ministério Público ele tem esse papel junto à sociedade, ele precisa estar próximo da sociedade. Então, como ele precisa estar próximo da sociedade, é fundamental que nós estejamos com as portas abertas. Nós estamos abrindo diversas salas de atendimento em cada uma das nossas unidades, inclusive com o espaço digital. Ou seja, o cidadão, muitas das vezes, vai até o Ministério Público, ele está numa audiência, essa audiência, por exemplo, é virtual, é híbrida, por exemplo, e ele pode usar o Ministério Público, muitas das vezes, para ter aquele tipo de atendimento. É muito importante que ele se sinta acolhido. E nós estamos bastante satisfeitos com os resultados que nós estamos tendo, ou seja, a população cada vez mais buscando o Ministério Público. E eu acho que esse é um dos pontos que eu diria bastante favoráveis, porque se o cidadão ele vai até o Ministério Público, ele não vai porque ele quer, ele vai porque ele tem um problema. Então, o Ministério Público tem que estar preparado exatamente para acolher, mesmo que aquele problema não seja do Ministério Público. O Ministério Público não possa resolvê-lo, ele pelo menos encaminhá-lo, mas ele precisa se sentir acolhido.
E lembrando, o cidadão que paga os nossos impostos, paga os seus impostos e nossos salários, eles precisam saber que aquilo ali está sendo retribuído. Então, é fundamental. Nós já criamos, claro, ele é atendido em todas as unidades, mas criamos uma sala especial já em 8 unidades, e a gente pretende encerrar esse ano de 2024 com todas as unidades entregues. Uhum. São quantas unidades no total? 16. 16 unidades. Procurador, o Distrito Federal registrou aí um alarmante número de feminicídios em 2023 até o momento. Foram 32 casos de mulheres mortas em razão do gênero este ano. É quase o dobro do número de casos registrados no ano passado, em 2022, quando a capital do país teve 17 vítimas. O Ministério Público tem acompanhado esse triste índice crescente de feminicídios. De que forma que o MP pode contribuir não exclusivamente para a punição dos autores, mas principalmente para impedir que mais mulheres sejam mortas? Nós criamos uma comissão envolvendo diversas áreas dentro do Ministério Público de combate ao feminicídio. Hoje está presidido pela ex-procuradora-geral, a doutora Fabiana, e coordenado pela doutora Fabiana. E é muito importante que a questão do feminicídio seja analisada não única e exclusivamente pela esfera penal, e eu vou dizer por quê. Até a última estatística que eu tinha com relação aos anos anteriores, todos os feminicidas vivos, porque alguns se mataram, mas todos os feminicidas vivos estavam presos. Isso não significa que a sociedade está satisfeita. Não é só o mero fato da prisão. Você, na verdade, tem que impedir que o crime ocorra. Isso é um fenômeno muito mais importante e muito mais necessário. Então, a atuação ela tem que ser uma atuação multifacetária. E a gente está atuando, eu acho que todos os órgãos, não só o Ministério Público, a Polícia Civil, o Poder Executivo, o Poder Judiciário, atuando exatamente para que isso não possa ocorrer mais. Para que esses números eles são absolutamente inadmissíveis. Uma das atuações nossas foi separar, houve uma decisão do Superior Tribunal de Justiça que colocava que os crimes praticados contra adolescentes iriam para a vara da violência doméstica. E como nós queremos dar um enfoque na questão do combate à violência doméstica, nós criamos promotorias específicas que atuam contra os crimes contra adolescentes. Ou seja, para que possamos ter uma atuação separada e destacada nesses assuntos. Ou seja, para que a gente consiga exatamente ter uma redução que é necessária, fundamental, com relação a essa barbárie que é a questão do feminicídio. O senhor, como jurista, especialista em direito processual penal, quando vê esses tristes números, não só do Distrito Federal, mas do país, o senhor acha que alguém está errando, a sociedade como todo, talvez esse trabalho em conjunto, porque não é um trabalho de um órgão só, de todos os órgãos, de todos os poderes, né? Como é que o senhor avalia? O que o senhor acha que precisa ser feito? Talvez alterar a legislação atual? Algo poderia ser feito de uma forma conjunta? Existe eu acho que essa ideia da prisão mostra que nós temos que fazer uma atuação hoje claramente preventiva. A sociedade precisa compreender que a violência doméstica é algo inaceitável. Assim, nós falhamos, nós todos, não quando nós temos índice de feminicídio assim. Na verdade, é um problema que nós... É uma vergonha para nós, para a sociedade brasileira, você ter uma prática tão covarde como é a questão do feminicídio. Então, sem dúvida nenhuma, a necessidade de atuação junto às escolas, com relação especialmente aos mais jovens, mostrando muito claramente a própria questão dos direitos da mulher, da impossibilidade de você querer coisificar, que é uma ideia do feminicida, como se fosse uma propriedade. Isso é uma coisa absolutamente abominável. Então, essa noção, lembrando, sem abrir mão, em hipótese alguma, do combate, como tem sido feito. Mas a questão é fazer uma atuação nos dois pontos.
a atuação repressiva, isso é inquestionável, e a atuação preventiva. Porque, como eu falo, a pena hoje para o feminicídio é uma pena de homicídio qualificado. É a segunda maior pena que nós temos no direito brasileiro. Mas isso isso é demonstração clara de que quem está praticando delito não se sente coagido por causa da pena. Então, na verdade, você tem que ter uma questão educacional, tratamento, e, naturalmente, preventiva com relação aos pequenos alertas. Porque muitos desses feminicidas deram pequenos alertas em crimes anteriores de violência doméstica. Então, é exatamente ter um foco específico na atuação. E aí envolve polícia, envolve o Ministério Público, envolve o Poder Judiciário e o Poder Executivo. Doutor, em 2023, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios assinou 26 acordos de cooperação técnica com diferentes órgãos públicos aí dos diferentes poderes, né? Um deles foi com o Ministério Público Federal, o MPF, para ação integrada e administrativa para o enfrentamento da macrocriminalidade no DF. De que forma que esse trabalho será feito? O senhor pode dar um pouco mais de detalhes? Claro, não, sem dúvida. Na verdade, vou separar a pergunta em 2 blocos. A primeira parte com relação aos acordos. Uma ideia minha é exatamente o Ministério Público, ele é parte da sociedade. Como parte da sociedade, ele tem que estar integrado com os órgãos. Então, a partir do momento que você tem a colaboração naquilo que pode ser colaborado, nós vamos fazer. Então, por isso nós temos acordos com... vou colocar no Poder Executivo, me vem à cabeça, foram muitos acordos. Detran, a Secretaria de Administração Penitenciária, nós tivemos acordo com o Poder Judiciário, com o CNMP e esse acordo com o Ministério Público Federal. É muito importante para nós tratarmos. Por quê? Porque a partir do momento que nós possamos fazer acordos das mais variadas hipóteses de colaboração com relação às informações, com relação aos dados, isso melhora a atuação tanto do Ministério Público como dos demais órgãos. Voltando a esse acordo especificamente, ele surgiu muito em decorrer... Era uma ideia já nossa de um tempo, e os Ministérios Públicos Estaduais, depois da assinatura do nosso acordo, também assinaram com o Ministério Público Federal, a ideia de uma atuação colaborativa dos Ministérios Públicos. Porque muitas das vezes um determinado assunto ele está circunscrito àquele Ministério Público do DF e você muitas das vezes tem atuações e informações, especialmente com relação à macrocriminalidade, no Ministério Público Federal, e havia uma dificuldade maior de comunicação. Então, esse acordo ele faz o quê? Ele facilita exatamente essa comunicação para que a gente combata a questão da macrocriminalidade, que é algo que assusta muito a população. O exemplo mais claro é com relação às facções criminosas. Ou seja, você tem informações processuais, de provas, muitas das vezes, de elementos em que os Ministérios Públicos se comuniquem mais. Porque são hoje 30 Ministérios Públicos. São os 27 unidades da Federação, mais o Ministério Público Federal, do Trabalho e Militar. Então, são os 30. Eu costumo falar que nós devemos ser um arquipélago, não 30 ilhas, que podem parecer a mesma coisa, mas não são. Na verdade, a gente tem que atuar de uma forma muito conjunta, muito equilibrada, exatamente para poder ter uma prestação melhor à sociedade, daquilo que ela espera da gente. Tá ótimo. Jorge, eu entrevistei o senhor há exatamente 1 ano, logo após a sua posse como Procurador-Geral de Justiça do Distrito Federal. Eu me lembro que naquela primeira entrevista, e agora vem a cobrança, né? O senhor me falou que um dos focos do seu mandato seria a modernização do Ministério Público, trazer mais tecnologia para o Ministério Público poder atuar, né? Em 1 ano, o que o senhor conseguiu colocar em prática nesse sentido? Bem, esses acordos ajudaram muito nesse período, porque nós conseguimos acesso e compartilhamento de inúmeros dados que acabaram ajudando os dados, em sua grande parte, os dados livres, que permitiram, por exemplo, que nós tivéssemos buscas mais eficientes, por exemplo, na localização de uma testemunha. É um exemplo muito claro. Mas quais foram as grandes mudanças que a gente pode verificar? Inicialmente, o processo ele é totalmente eletrônico e administrativamente nós passamos a adotar um modelo único do SEI.
que é um sistema integrado, na verdade, e isso ajudou nas comunicações com os diversos órgãos. Isso fez com que acho que foi um grande avanço para o público externo. Nós estamos trazendo alguns avanços, criamos uma assessoria específica, um promotor de justiça na área de tecnologia, exatamente para coordenar isso, e nós já estamos tendo alguns frutos, especialmente estamos desenvolvendo a questão da utilização da inteligência artificial para auxiliar. Porque, lembrando, a inteligência artificial ela não pode jamais substituir, mas ela pode muito auxiliar. Então, ela pode, por exemplo, fazer uma ajuda no relatório, por exemplo, algo que a gente pretende trazer, está sendo trazido no nosso Ministério Público. Outro ponto, nós temos um sistema, melhoramos o sistema interno nosso de localização. Então, não só de testemunhas, mas de réu, eventualmente. Hoje, você tem uma base de dados muito mais atualizada, muito mais próxima. Acredito que o Ministério Público hoje, o atendimento à população, nós criamos, junto com o espaço ao atendimento, existe o espaço digital, ou seja, a população ela pode hoje, por via digital, também ter esse acesso ao Ministério Público. Nós estamos fortalecendo os canais com relação a esses acessos. Então, o Ministério Público, a ideia da modernização é uma ideia que ela é premente. O que nós podemos fazer para cada vez mais transformar? A gente pensa muito em tecnologia da informação, mas ela não é só a tecnologia da informação. E sim em ajustes internos que permitam que a gente tenha uma efetividade melhor. Então, essa também é um outro espectro da modernização que a gente tem trabalhado. A criação de das promotorias específicas com relação aos crimes praticados contra adolescentes é um exemplo claro, porque muitas das vezes aqueles feitos eles ficavam comuns numa promotoria comum de violência doméstica. E hoje aquilo ele já é acessado de forma específica, ele já tem um tratamento de forma específica. Então, a partir do momento que nós temos cada vez mais esses avanços, o Ministério Público fica mais moderno e, naturalmente, o resultado acaba sendo melhor para a sociedade. Essa questão da inteligência artificial para ajudar no trabalho do promotor é muito interessante. Gostaria que o senhor explicasse um pouquinho melhor. Isso já está sendo feito? Existe um projeto piloto? Como é que vai funcionar? Então, nós temos como projeto piloto, nós fizemos porque a inteligência artificial existem vários graus com relação a ela. O machine learning, que é a questão da máquina poder compreender aquilo que ela traz, aquela busca, mas qual é a nossa ideia? A nossa ideia é que quando um processo chegue, a inteligência artificial faça um pré-parecer, uma pré-ideia daquilo que deve ser feito, ou até, dependendo no mecanismo mais simples, até uma minuta. Provavelmente o corpo técnico, analistas, confeririam e o promotor também conferiria. Isso aceleraria muito, porque muitas vezes o processo chega, saber o que vai ser feito com aquele processo. A inteligência artificial ela pode ter ela faz um relatóriozinho e diz o que está acontecendo, ao invés de você ter que, talvez, olhar aquele processo como um todo. É algo que está sendo implementado. A gente pretende, no primeiro semestre agora, entregar num projeto piloto. Para algumas promotorias específicas, para verificar exatamente como vai ser a operacionalização. Voltando, o Conselho Nacional foi muito feliz quando ele diz, porque a grande preocupação da inteligência artificial a inteligência artificial é que vai fazer o trabalho. Ela não pode fazer o trabalho. Jamais. Ela não pode superar não só a questão decisória do ser humano, mas especialmente a questão do próprio trabalho em si. A inteligência artificial ela pode nos auxiliar, nos dar informação, trazer dados. Perfeito, mas a gente sabe, como já tivemos casos de decisão judicial com emenda, um julgado que nunca existiu. Então, mas a ideia é exatamente prestar o auxílio e não substituir, porque substituir, naturalmente, até a função desaparece. A noção não é essa, a noção é que haja um conceito claro de que aquele trabalho, muitas vezes o trabalho bruto, o trabalho de realização, de expedição de ofícios, essas coisas, possa simplesmente você pedir para expedir um ofício, a inteligência cria um modelo, confere se o ofício está ok.
Essa inteligência seria um programa específico, como o ChatGPT, ou vai ser um programa específico desenvolvido por você? Você já tem uma ideia de como é que vai funcionar? Mais ou menos. Nós estamos olhando, porque até pelos acordos que nós temos com as grandes empresas com relação a isso. Então, a ideia, sim, de nós usarmos, e aí depender, porque é muito importante a gente ter em mente que a inteligência artificial, ela também é setorizada. A inteligência artificial judicial, ela é separada da jurídica e do próprio Ministério Público. Ou seja, você precisa ter um treinamento, e aí depende de nós, de treinarmos até a própria máquina naquilo que a gente quer que entregue. Sim. Então, provavelmente usaremos algumas das ferramentas, aí depende muito também dos nossos acordos. Tá. E aí, especificamente, estamos fechando isso, mas a ideia é exatamente que a gente consiga, como falando, ter uma prestação melhor, ter um resultado melhor. E aí, o que acontece? Quando você tem esses dados, você, naturalmente, rapidamente consegue ter uma resposta e fazer com que a população tenha um acesso muito mais fácil à justiça, que acho que é a ideia de todos nós. Doutor, o Ministério Público do Distrito Federal e Território já tem adotado o trabalho híbrido, né? Isso veio em uma crescente, principalmente na época da pandemia, e acabou sendo adotado de certa forma atualmente. O senhor considera que esse formato ele é positivo para o Ministério Público e para a população? Sem dúvida. É muito importante a gente ter em mente que a tecnologia ela tem que vir para nos auxiliar, não para criar outros problemas, apesar de muitas vezes isso acontecer, nem para substituir, às vezes, a própria humanidade, que eu acho que é uma característica de todos nós, muito importante. Então, quando a gente fala no trabalho híbrido, a gente tem que ver na possibilidade do que ele pode trazer. E ele tem muitos aspectos benéficos. Por exemplo, muitas das audiências híbridas permitem, por exemplo, que o cidadão, o índice de não comparecimento em audiências reduziu drasticamente. Porque muitas das vezes a pessoa está no trabalho, ela tem uma audiência às 4 horas da tarde e ela teria, no modelo anterior, que sair do trabalho, talvez nem ir ao trabalho, ficar esperando. Hoje, o que acontece? Ela pode, dentro desse modelo híbrido, ter acesso fazer aquela audiência. Mesma coisa no Ministério Público. No Ministério Público, você consegue marcar uma audiência com o promotor ou um atendimento. Ele pode ir presencialmente, mas ele pode virtualmente estar com acesso muito mais fácil. Hoje, com um celular, com um tablet, um computador, você consegue ter esse acesso. E para nós também. Nós temos promotorias, por exemplo, que têm atribuições em diversas regiões administrativas. Então, imagine, por exemplo, não é nem comum acontecer, uma promotoria, por exemplo, do meio ambiente, a qual teria uma audiência coincidentemente marcada às 2 da tarde numa região administrativa e às 3h30 noutra. Ele não conseguiria, porque ia ter que esperar terminar aquela audiência. Com sorte, ele conseguiria. Hoje, talvez pela ideia híbrida, ele pode estar presente. Você tem como resolver aquilo. Voltando, isso não significa que a presença, a natureza humana, como eu digo, a natureza da proximidade humana desapareça. Pelo contrário, o Ministério Público tem que estar, a ideia de sempre estar disponível, sempre estar próximo à população para que possa, exatamente, como eu falei, utilizar a tecnologia para benefício de todos nós. Doutor Georges, recentemente, essa semana, o Senado aprovou aí a indicação do Paulo Gonet para chefiar a Procuradoria-Geral da República. O que o senhor acha dessa nomeação agora do Paulo Gonet como chefe do Ministério Público Federal? Bem, eu recebi com muita alegria, fiquei muito feliz com a indicação do presidente da República e com a aprovação no Senado. Eu acho que o doutor Paulo Gonet ele tem todos os requisitos para fazer um excelente trabalho na Procuradoria-Geral da República. Não sei se sabe, ele também passou no nosso concurso, chegou a ser aprovado o nosso concurso de promotor de justiça, mas concomitantemente teve o concurso da Procuradoria da República e acabou seguindo a carreira no Ministério Público Federal. O doutor Paulo Gonet é uma pessoa muito centrada, muito justa, um gabarito acadêmico conhecido em Brasília,
professor de diversas pessoas, diversas pessoas foram alunos deles aqui em Brasília, o que mostra o claro saber jurídico dele, mas a ponderação também é um fator muito importante. O Dr. Paulo Gonet sempre foi uma pessoa muito ponderada, muito firme na sua atuação, ou seja, ele tem sempre ele junta exatamente esse equilíbrio entre o diálogo e a firmeza no momento que tem que ser. E eu acho que isso é algo que é a cara do Ministério Público. O Ministério Público precisa atuar de forma ponderada, aberto ao diálogo, mas naquilo que precisa, que não tem outro caminho, ele ser firme na sua atuação. Exatamente nesse equilíbrio que vem o bom trabalho do Ministério Público. E aí, confirmando nesse aspecto, o Dr. Paulo Gonet, ele é, sem dúvida nenhuma, uma pessoa extremamente preparada, e eu desejo e torço para que ele faça uma excelente gestão nesse biênio que está chegando. Uhum. Doutor, em setembro, agora, de 2023, o senhor recebeu o título de cidadão honorário de Brasília. Apesar de ser natural do Rio de Janeiro, mora aqui na capital do país há mais de 20 anos, né? Que foi quando o senhor entrou no Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Brasília, capital do país, ela foi criada para ser administrativa, mas recentemente a gente viu muitas críticas, um enfrentamento muito pesado no Congresso em relação à manutenção da cidade, que é cara, né? Bilionária. Então, diversos políticos de outros estados acabaram criticando a cidade. O senhor agora, como cidadão honorário, morador há mais de 2 décadas de Brasília, qual que é o seu sentimento sobre a cidade? Bem, eu vim para Brasília há 4 décadas. Na verdade, eu vim... O senhor veio com quantos anos Eu vim com 2 anos para cá. Eu vim bebê, na verdade. E estudei aqui, tive toda a minha vida foi basicamente aqui, mas sempre com laços muito fortes com a família, voltando sempre, todo ano voltava para visitar a família, então ainda tinha alguns laços com o Rio de Janeiro. Mas o que é muito importante e a gente poder perceber é que Brasília foi criada exatamente nessa característica diferenciada. Foi criada para desenvolver o interior do país e isso foi muito exitoso. Uma cidade governamental como, por exemplo, é Washington, nos Estados Unidos. É uma cidade administrativa. E assim tem que ser exatamente para você não ter uma confusão entre o poder político e o poder econômico. Na verdade, Brasília, ela busca muitas vezes esse equilíbrio. Ela busca aqui como uma cidade composta por pessoas do Brasil inteiro. Isso é muito interessante. É só você andar na rua, você vai encontrar gaúchos, mineiros, goianos, nordestinos, amazonenses, bem, enfim, pessoas de todo lugar, e brasilienses. A gente brinca que tem alguns brasilienses aqui também. Hoje já temos muitos, graças a Deus. Mas o que eu falo, quando você tem essa noção dessa pluralidade, dessa diversidade de Brasília, isso faz com que Brasília tenha essa característica especial. Eu tenho muito orgulho dessa diversidade, de poder olhar para Brasília, e isso é um sinal do que da imagem do Brasil, daquilo que a gente quer para o Brasil. E muitas vezes as pessoas falam, tem muita variação, tem muito por causa dos políticos. Não. Na verdade, você vê isso, todos nós acabamos tendo esse convívio, e isso faz essa característica especial e carinhosa de Brasília. Ora, Brasília é a sede do governo local e a sede do governo federal. Então, o 8 de janeiro mostrou de forma muito clara que um ataque a um prédio aqui, um prédio público em Brasília, ele afeta nacionalmente, afeta o país inteiro, de forma muito clara. E aí você não ter esse tratamento especial acaba resultando em um problema que pode gerar um problema nacional. Imagine, por exemplo, assim, você ignorar essa condição. Com todo respeito às demais cidades, o Brasil é um país encantador, assim, quanto mais você viaja, mais você se apaixona, mas é o que eu falo, Brasília ela tem essa característica única, e você imaginá-la como uma cidade qualquer, ou um estado qualquer, você tem algumas características. Nós temos um entorno que não é do Distrito Federal, mas tem uma proximidade, tem uma identidade com o Distrito Federal. Tem o serviço de Brasília que são prestados à população do entorno também. Assim, Brasília acaba tendo essas características e a gente não pode jamais esquecer disso quando for tratar do Distrito Federal. Então, eu acho que
especialmente a manutenção do fundo para o Distrito Federal foi, ainda bem, tudo se manteve, o Distrito Federal poder continuar tendo o desenvolvimento que está tendo, acho que é fundamental isso, e a compreensão exatamente dessa característica sui generis de Brasília. Tá ótimo, doutor Georges. Eu agradeço pela entrevista. É um ótimo final de ano para o senhor e que 2024, agora o segundo ano de mandato, né, também seja exitoso. Inclusive, para a gente finalizar, né, o que a gente pode esperar aí para 2024, o segundo ano de mandato? Bem, em 2024, como a gente continua trazendo alguns avanços, a gente quer continuar nessa marcha de modernização do Ministério Público. O Ministério Público, ele tem aprimorado, nós temos feito algumas atuações específicas, especialmente com relação ao fortalecimento do atendimento ao público, um apoio especial às vítimas, o Ministério Público ser o local que as vítimas se sintam acolhidas também, não só o público em geral, mas a vítima, ela possa olhar no Ministério Público um lugar o qual possa ter um apoio. Eu acho que são pontos muito importantes para a gente. A gente quer ajudar e auxiliar na questão, especialmente de algumas questões do Distrito Federal. Especialmente, nós fizemos uma audiência pública no final de outubro com relação à população de rua. A gente quer entrar no debate, entrar na discussão para poder auxiliar. Nós fizemos os mapas sociais, e aí até lembrando da questão da tecnologia, nós temos mapas sociais em que a população, hoje qualquer pessoa pode acessar os mapas sociais do Distrito Federal e verificar alguns dados relativos à saúde, relativos à educação. Imagine, por exemplo, um cidadão que deseja matricular o filho na escola e não sabe exatamente qual escola está, ele pode ter o auxílio, eventualmente, de um mapa social. São coisas que o Ministério Público, ele tem que estar disponível para a população, para a sociedade, exatamente para prestar um serviço melhor e que nós possamos ter um 2024 cada vez mais nesse sentido, mais nesse caminho, como eu falo, um caminho de dialogar e no caminho da atuação firme naquilo que o Ministério Público faz. Tá ótimo, doutor. Muito obrigada. Obrigado. Eu que agradeço. Boas festas a todos e todas e que 2024 seja um ano abençoado para todos nós. Amém. E a vocês que nos acompanharam até aqui, eu agradeço e até a próxima.